Olá, queridos amigos que têm acompanhado o nosso estudo do livro de Mórmon e bem-vindo para vocês que estão assistindo pela primeira vez. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Essa semana o programa do Bem Segue me trouxe para a gente o livro de Terceiro Nefe, né, do capítulo 1 até o capítulo 7, que pega um tempo aí de mais ou menos 32 ou 33 anos. Então, né, são muitos anos em poucos capítulos, é bastante história, né? E tem muita coisa acontecendo aqui com o povo. A gente vai tentar aprender um pouquinho, né, da história e também os princípios, né, que vêm junto com esses capítulos, tá? Esse período de tempo bate certinho com a vida do Salvador, lá na região de Jerusalém. Né? A gente vai começar aqui o estudo com a preparação para o seu nascimento e a gente vai terminar logo antes da morte do Salvador, da crucificação. Então é legal, né, ao você ler esses capítulos, talvez né, deixar aí na sua cabeça o que está acontecendo também lá no Velho Mundo, nesse mesmo período de tempo. Tá? Na semana passada, a gente falou sobre o profeta Samuel e sobre as profecias que ele tinha dado, né, para o povo sobre a vinda de Cristo. E o povo estava meio dividido aí entre aqueles que acreditavam, né, em Nefe e Samuel e aqueles que não acreditavam, né, e preferiam aí seguir a sua busca por riquezas, poder, né, e a iniquidade em geral. No começo do livro de Terceiro Nefe, o profeta Nefe, sobre quem falamos bastante durante o livro de Elamã, né? Esse Nefe que era neto de Elamã, que era filho de Alma, né? Esse Nefe foi embora de Zaraela e deixou o seu filho, que também chamava Nefe, responsável pelas placas e pela organização da igreja na região, né? Eu sei que é meio complicadinho todos esses nomes iguais aí, mas eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem a descendência desses últimos profetas sobre quem a gente tem estudado. Vocês devem lembrar que uma das profecias que Samuel tinha deixado com as pessoas é que dentro de 5 anos eles iriam ter dois sinais do nascimento do Salvador. Vocês lembram qual que eram esses dois sinais? O primeiro é que teria um dia, uma noite e outro dia como se fosse um só dia. Ou seja, ia ficar de noite, mas não ia ficar escuro, né? Ou ia ficar tão claro quanto o meio-dia. Mas o sol ia se pôr e ia nascer de novo, né? Como se fosse um outro dia. E depois, né, também eles iriam ver o segundo sinal, ia ter uma nova estrela no céu, né, que eles iam ver. Então vamos ver ali no capítulo 1 de Terceiro Nefe o que estava acontecendo sobre essas profecias. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo estabelecido para o cumprimento das palavras proferidas por Samuel, o Lamanita, já se havia esgotado, e começaram a ridicularizar seus irmãos, dizendo: Eis que a hora já é passada, e as palavras de Samuel não se cumpriram. Portanto, vossa alegria e vossa fé concernentes a isso foram inúteis. E aconteceu que causaram um grande tumulto em toda a terra, e as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que por algum motivo não se cumprissem as coisas que haviam sido anunciadas. Agora, Samuel, ele tinha falado que iriam se passar 5 anos, mas ele não falou exatamente qual dia que iria acontecer, né? Então, os descrentes aqui, os incrédulos, eles começaram a interpretar a profecia de Samuel como eles queriam, né? Marcar a data lá que eles queriam. E eles aí estavam tirando sarro, os membros da igreja, né? Dizendo que todo esse tempo que você passou acreditando aqui foi em vão, não vai acontecer, né? E isso começa a deixar alguns membros da igreja preocupados, porque eles sabiam que o tempo, né, os 5 anos estavam chegando. Mas os incrédulos, eles não param por aí, não. Vamos ler no versículo 9 para ver o que mais que eles estavam fazendo. Ora, aconteceu que os incrédulos fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal
que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. Dá para acreditar numa coisa dessas? As pessoas se reúnem, decidem que se eles não verem o sinal até um dia que eles escolhem, de acordo com as suas próprias interpretações, aquelas pessoas que acreditavam nos sinais iriam ser mortas. Até que ponto pode chegar o orgulho e o ódio daquelas pessoas que não têm Deus em sua vida? Né? Hoje em dia, é normal para muitos de nós, creio eu, para a maioria de nós aqui assistindo, termos uma certa liberdade religiosa. Pelo menos até um ponto que as pessoas não vão matar a gente por acreditar em Deus, né? E por orar, por exemplo. Mas muitas pessoas já morreram e ainda morrem hoje em dia por defenderem aquilo que eles acreditam. Agora, imagina você, né, numa situação dessa, né, com uma pessoa justa nessa época aqui do livro de Mórmon. Você faz tudo o que você pode para ficar forte no seu testemunho, você espera com fé as profecias que foram dadas, e aí, quando começa a chegar perto do tempo, de repente sua vida está ameaçada por causa dessa sua crença, né? Eu acho que não seria, né, exatamente dessa maneira que a gente gostaria que as coisas acontecessem, né? Aí entra o quê? Entra a diferença entre a nossa vontade e o jeito que nós queremos que as coisas funcionem e a vontade do Senhor e o jeito que Ele quer que as coisas funcionem. Essa vida é um teste e vai ser difícil para todos nós. Todos nós vamos passar por alguns testes, algumas tribulações. E a gente precisa demonstrar fé e perseverança em todas elas. Em todas aquelas coisas que o Pai achar que deve nos infligir, né? Essa parte aqui estava sendo um teste para as pessoas daquela época, para ver se elas iriam continuar, né, ficar firmes ali e continuar esperando os sinais, né, que tinham sido dados, ou se elas iam desistir e ir para o lado onde talvez elas estivessem mais confortáveis, né? E tem coisas que nem o profeta sabe 100% como vão acontecer, só o Pai Celestial. No caso aqui, Nef, como que ele ficou? Ele ficou preocupado com toda a situação, né, com as pessoas que estavam prestes a serem mortas caso o sinal não chegasse. Né? O que ele faz então? Ele vai fazer uma oração, Pai Celestial, e conversar com o Senhor. Vamos ler ali os versículos 12 e 13. O que ele fala? E aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. E eis que lhe chegou a voz do Senhor dizendo: Levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo, para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz, com que fosse dito pela boca dos meus santos profetas. Então, por quanto tempo que Nef orou? Todo o dia, né? E orou fervorosamente. O Senhor esperou todo dia para responder a sua oração. Ele não deu para Nef o que ele estava pedindo logo de manhã, né? Não deu nem ao meio-dia, nem de tarde, e só deu no final do dia. Lembra que a gente conversou sobre a oração de Enos uns meses atrás? Que ele orou o dia inteiro? Então, o princípio é parecido, né? Mas, poxa vida, Nef ele estava ali sofrendo, né, com o medo pelo povo, e Deus sabia disso, né? Por que assim que Nef começou a orar, o Senhor já não falou: fica tranquilo, Nef, tá tudo sob controle? Não, ele esperou o dia inteiro antes de confortar Nef. Mais um aprendizado de que o nosso tempo e a nossa maneira, né, que a gente espera que as coisas aconteçam, não é sempre o jeito que o Pai Celestial pensa. Mas com certeza o crescimento espiritual de Nef e a sua fé foram muito mais fortalecidos, né, por ter que orar durante o dia todo e lutar por aquele conforto, do que se o Senhor tivesse dado ali para ele rapidinho. Mas daí, o que o Senhor faz? Ele falou para Nef, então, aqui, né, que aquela noite era a noite que o sinal seria dado. Não fica exatamente claro aqui para gente se o dia seguinte, né, depois da oração, já era o dia que os iníquos tinham marcado para matar os membros da igreja, né, caso o sinal não acontecesse, ou se era mais para frente. Não fica bem claro aí quanto tempo antes que Nef fez essa oração.
mas de acordo com a história aqui dá pra gente perceber que pelo menos esse dia estava chegando, né? Então, o que acontece naquela noite? É claro, né, que o sol se põe e não fica escuro, e o sol nasce depois na manhã seguinte. E de noite, uma nova estrela aparece no céu, exatamente como Samuel tinha profetizado. E com isso, né, o plano terrível daqueles pecadores de matar os cristãos tinha caído por terra, né? Não iria mais acontecer. Não é legal pensar que no dia que Jesus nasceu, só pelo fato dele ter nascido e ter dado por milagre aqueles sinais, ele já salvou a vida de várias pessoas que estavam marcadas para morrer caso o sinal não viesse. Então, nosso Salvador já chegou ao mundo salvando vidas, né? Agora, eu pensaria que esses sinais, né, e o cumprimento dessas profecias, né, que foram vistos por todo mundo ali naquela região, né, eram suficientes para convencer as pessoas da verdade por várias gerações. Mas olha o que acontece ali no versículo, logo depois que fala dos sinais sendo cumpridos. É o versículo 22. E aconteceu que, daí em diante, Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo, para endurecer-lhe o coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilhas que tinham visto. Mas, apesar dessas mentiras e enganos, a maior parte do povo acreditou e foi convertida ao Senhor. Então, pelo menos a maior parte do povo foi convertida, mas ainda tinham aquelas pessoas que decidiram não acreditar no que eles estavam vendo e endurecer o coração, né? Aí, quem que aparece na história de novo? Vamos ver lá no versículo 27. E aconteceu que o 93º ano também se passou em paz, a não ser pelos ladrões de Gadianton, que habitavam as montanhas e infestavam a terra, pois tão sólidas eram suas fortificações e seus esconderijos, que o povo não conseguia dominá-los. Por conseguinte, cometeram muitos assassinatos e provocaram grande mortandade entre o povo. Pensou que eles tinham sumido, né? Esses ladrões de Gadianto com suas combinações secretas, mais uma vez aqui causando barbaridades, né, entre o povo. E vamos ver que eles ainda vão causar muito sofrimento por aí, tá? Mas além desses ladrões, tinha um outro problema atrapalhando a fé e o testemunho das pessoas, principalmente entre os lamanitas. Vamos ler lá nos versículos 29 e 30. Houve também muita tristeza entre os lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam e ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oramitas a juntar-se ao bando de Gadianton. E assim, os lamanitas também foram afligidos e começaram, devido à iniquidade da nova geração, a decair em sua fé e retidão. Então a gente vê aqui a importância que as gerações mais novas têm na retidão das pessoas e à sua volta. E claro que as pessoas no seu futuro, né? Seus filhos, seus netos. Muitos dos lamanitas aqui, eles começaram a ficar mais fracos, né, na sua fé e no seu testemunho, porque os jovens queriam seguir os próprios desejos do homem natural, né? Eu acho que tem uma situação, uma citação essa semana do presidente Ayrin que diz o seguinte: os jovens da igreja têm o futuro nas mãos. A igreja sempre esteve a apenas uma geração da extinção. Se toda uma geração se perder, o que não acontecerá, perderíamos a igreja. Mas até uma única pessoa que se perde para o evangelho de Cristo fecha as portas para gerações de descendentes, a menos que o Senhor estenda a mão para trazer alguns deles de volta. Então, a gente não pode salientar o suficiente a importância de ajudar os nossos jovens, nossas crianças, a construírem os seus próprios testemunhos. Em nossas famílias, em nossos chamados, em nossa comunidade, né? O reino de Deus, né, e o nosso futuro depende deles.
Aí no capítulo 2 as pessoas rapidamente começam a esquecer e não dá valor mais aos sinais que eles acabaram de receber. E a iniquidade se espalha bem rapidamente, né? Ainda mais entre o povo, né? Porque, que se juntam aos ladrões de Gadianton. Então, mais uma vez a gente vê que, por mais que os sinais tenham sido maravilhosos, né, os milagres que Deus deu para o povo ali, se o coração das pessoas está fechado, né, e se o orgulho está muito grande, a conversão verdadeira não acontece, por mais que elas, né, vissem milagres e sinais. Então, nessa fase aqui que a gente está vendo aqui, lembra aquele ciclo do orgulho? Onde vocês acham que as pessoas estão nesse ciclo do orgulho? Né? Lógico que naquela parte do orgulho e do pecado. Então, o que vai acontecer agora, seguindo esse ciclo? Agora é o sofrimento, né? Então, esses ladrões de Gadianton, eles começam a ter muito poder, porque tinha muitas pessoas juntando essa causa, né? E eles começam a causar muita destruição. Tanto que começam a haver ali na Terra várias batalhas entre aqueles que não eram ladrões e os ladrões, e muita gente morre. Mas uma coisa interessante que aconteceu aqui no versículo 2 é que eles mudaram o jeito de contar os anos. Vamos ler lá o versículo 8, no capítulo 2. Ora, os nefitas começaram a calcular o tempo a partir da época em que lhes foi dado o sinal, ou seja, da vinda de Cristo, e 9 anos haviam se passado. Então esse já é o terceiro jeito que vemos, né, jeito diferente que a gente vê os anos serem contados no livro de Mórmon. Todas as vezes mudou por causa de algum acontecimento muito importante. Começou com a quantidade de anos, desde que Lei tinha deixado Jerusalém. Aí depois, quando Mosias implementou o governo dos juízes, eles começaram a contar os anos desde o primeiro ano dos juízes, né, no governo. E agora começaram a contar a partir da época dos sinais do nascimento de Cristo, né? É claro que eles não usavam o calendário gregoriano, né, que a gente está acostumado hoje em dia. Então a gente não pode ter certeza de que os anos batem certinho ali, né, 365 dias e tal, do jeito que a gente conta. Mas aproximadamente dá certo, tá bom? No capítulo 3, o líder desses ladrões de Gadianton, que se chamava Gideane, enviou uma carta bem interessante para Laconeu, que era o juiz supremo dos nefitas. E eu queria ver com vocês alguns detalhes aqui que nos ensinam algumas das técnicas que Satanás pode usar com a gente, e depois a gente vai ver como que a gente pode responder a essas técnicas de acordo com as ações que Laconeu, que era o juiz supremo, tomou, né, para orientar o povo. Então, vamos ler essa carta, tá? São os versículos do 2 ao 8, tá? do capítulo 3. E prestem atenção, né, no tom das palavras de Gideane ali, se não parece como se fosse o próprio Satanás falando. É bem interessante. Vamos lá, versículo 2. Isso é Gideane falando, que era o líder dos ladrões. Laconeu, nobilíssimo e supremo governador da terra, eis que te escrevo essa epístola, elogiando-te amplamente por tua firmeza, e também pela firmeza de teu povo, em manter o que julgais ser vosso direito e liberdade. Sim, resistis heroicamente, como se fosseis protegidos pela mão de um Deus, na defesa de vossa liberdade, e de vossos bens, e de vosso país, ou do que assim chamais. Então, nós temos aqui a primeira técnica, que é o que? A lisonja ou a bajulação, para tentar fazer, né, trazendo na nossa cabeça o orgulho e o gosto pelo reconhecimento dos homens. Tá? Continuando ali no 3. E causa-me lástima, nobilíssimo Laconeu, que sejas tão insensato e presunçoso, a ponto de supores que possas resistir a tantos homens valentes como os que tenho sob meu comando, e que, nesse exato momento, estão de prontidão, esperando com grande ansiedade a palavra de ordem, cair sobre os nefitas e destruí-os. O 4 também. E eu conheço-lhes o indomável espírito, tendo-os posto à prova no campo de batalha.
e sabendo de seu eterno ódio a vós em virtude de dos muitos males que lhes infligistes, eis que vos destruirão completamente, se descerem contra vós. Então, Satanás, ele também nos ameaça, caso não façamos o que ele nos pede. E geralmente suas ameaças são com coisas materiais ou coisas temporais, que é sobre o que ele tem poder. Então, com isso, ele tenta causar medo, para que a gente corra, né, para aquilo que é mais fácil de fazer, né, e geralmente segui-lo. Agora o 5 e o 6. Por conseguinte, escrevi essa epístola, selando-a com minhas próprias mãos, temendo pelo seu bem-estar, por causa de tua firmeza no que crês ser justo e de teu nobre espírito no campo de batalha. Em vista disso, escrevo-te pedindo que entregueis vossas cidades, vossas terras e vossos bens a meu povo, para que ele não vos ataque com a espada e sejais destruídos. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está fingindo que ele tem interesse no bem-estar de Laconeu. Né? Então Satanás, ele finge que ele tem interesse no nosso bem-estar. Ah, só estou te dando essa oportunidade porque eu quero que você seja feliz, que você seja alegre, eu quero que você tenha esse prazer que é tão bom. Né? Na verdade, ele está interessado em seus próprios propósitos, que é o quê? Frustrar o plano do Pai Celestial. Ele nunca está interessado em nosso bem-estar. Né? Agora vamos lá ler o 7 e o 8, continuando a carta. Ou, em outras palavras, entregai-vos a nós, e uni-vos a nós, e familiarizai-vos com nossas obras secretas, e tornai nossos irmãos, para que sejais como nós, não nossos escravos, mas nossos irmãos, e sócios em tudo o que possuímos. E eis que eu te juro, com um juramento, que se isso fizerdes, não sereis destruídos, mas se o fizerdes, juro-te com um juramento, que no próximo mês ordenarei aos meus exércitos que vos ataquem. E não se deterão, nem vos pouparão, mas hão de matar-vos, e deixarão cair a espada sobre vós, até que sejais exterminados. Então, Satanás também sempre nos dá falsas promessas. Né? Gideone está prometendo coisas para Laconeu ali que não são verdade. Né? Se todo mundo juntasse os ladrões, da onde que eles iam pegar as riquezas dele? Da onde que ele iria dar as coisas para Laconeu? Né? Então Satanás, ele nos promete coisas, né, prazeres ali, alegria na iniquidade, que são promessas falsas, que nós nunca vamos conseguir receber. Né? Então Laconeu, quando ele pegou essa carta, ele ficou admirado com a ousadia de Gideone, né, das palavras dele. Ele deve ter pensado ali, né? Fala sério, será que o cara realmente quer que eu acredite nessas coisas? E é claro que ele não fez, né, aquelas coisas que Gideone tinha proposto, né, entregar as terras, entregar o povo. Mas o que ele fez? Ele fez com que seu povo se preparasse para uma possível batalha contra os ladrões. Né? Vamos ver como que ele se preparou aqui e como que nós podemos aplicar isso aí hoje em dia. Né? Lá no capítulo 12, no versículo 12, ele fala: fez com que seu povo clamasse ao Senhor, pedindo forças para quando os ladrões descessem contra eles. Então a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Procurar forças no Senhor. Né? Nosso Pai Celestial não quer que olhemos para baixo com medo, mas sim que nós olhemos para cima com fé. Né? Vamos ver, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui daqui um pouquinho, tá? Daqui para frente. Aí no 13 ele fala assim: reunissem suas mulheres e seus filhos, suas manadas e rebanhos, e todos os seus bens, com exceção de suas terras, em um só lugar. Então, nós precisamos estar reunidos com pessoas que compartilham da mesma fé, dos mesmos valores e do mesmo amor pelo Salvador. No momento, a gente não pode se reunir fisicamente, mas a gente pode fazer, né, virtualmente. Né?
estarmos reunidos ali, aumentarmos o nosso testemunho juntos. Aí o 14. E fez construir em derredor fortificações, e a força delas deveria ser muito grande. Então nós já conversamos sobre como nos fortificar espiritualmente, né? Fazendo aquelas coisas pequenas e simples todos os dias, sendo constantes, né, em obedecer ao Senhor. E aí o 15. A não ser que vos arrependais de todas as vossas iniquidades. Então ele pediu para o povo se arrepender, mais uma vez mostrando que é muito importante estarmos fortes espiritualmente para lutarmos contra Satanás. E aí, para terminar, o 17. Designou capitões-chefes para todos os exércitos nefitas, a fim de dirigi-los. Então, ele designou líderes para que o povo pudesse seguir, né, a fim de serem guiados para a melhor maneira de agir. Então, seguindo as orientações de Laconeu, o povo trouxe tudo que eles possuíam e se reuniram em uma faixa de terra que ficava entre Zaraena e a cidade de Abundância. E eles se fortificaram e se prepararam para a guerra. Aí no capítulo 4, quando os ladrões saíram das montanhas para atacar os nefitas, eles encontraram o quê? Um monte de terra vazia, né? Porque as pessoas tinham levado tudo que eles tinham para os seus pontos de encontro, né? Mas como que os ladrões fazem para sobreviver em uma situação dessas? Né? Quando a única coisa que eles sabem fazer é o quê? Roubar e matar para conseguir dinheiro, né, e sustento. Aí ficou meio complicado pro lado deles, né? Vamos ver lá no versículo 5 do capítulo 4. O que eles fizeram? E aconteceu que no 19º ano, Gideane viu que era necessário subir para batalhar contra os nefitas, pois não havia meio de subsistirem, a não ser pilhando e roubando e assassinando. Que modo de vida horrível, hein? O único jeito de você sobreviver é matando e roubando as outras pessoas. Você não consegue ser autossuficiente por causa do modo de vida que você escolheu. Então, né, eles vieram para a batalha. E a gente agora está no versículo 7. E aconteceu que no 6º mês eles subiram para batalhar, e eis que grande e terrível foi o dia em que subiram para batalhar. E achavam-se vestidos segundo o estilo dos ladrões, e tinham uma pele de carneiro ao redor dos lombos, e estavam tingidos de sangue, e tinham a cabeça rapada, e protegido por capacetes. E grande e terrível era a aparência dos exércitos de Gideane, por causa de suas armaduras, e por acharem-se tingidos de sangue. Imagina a cena, né, desses ladrões com armaduras ali pintados de sangue vindo para te matar, né? O que o povo fez então? Olha o versículo 8. E aconteceu que quando os exércitos nefitas viram a aparência dos exércitos de Gideane, caíram todos por terra, clamando ao Senhor seu Deus que os salvasse, livrando-os das mãos de seus inimigos. Então, quando os ladrões viram isso, eles devem ter falado: "Oh, beleza, né? O pessoal está morrendo de medo, até já desistiram de lutar e estão fazendo oração", né? Mas aí, continuando lá no 10. Estavam, porém, enganados, pois os nefitas não os temiam. Temiam sim a seu Deus, a quem suplicaram proteção. Portanto, quando os exércitos de Gideane se atiraram sobre eles, estavam preparados para enfrentá-los e receberam-nos na força do Senhor. Então os ladrões se deram mal nessa, hein? Os nefitas não estavam orando por medo dos ladrões, mas eles estavam procurando a força de quem eles tinham certeza que podia vencer na guerra, a força do Senhor. Eles sabiam que ia conseguir se defender se o Senhor estivesse com eles, né? O elder M. Russell Ballard, ele disse o seguinte sobre a fé necessária para enfrentarmos os desafios de nossos dias. Para prepararmos a nós mesmos e a nossa família para os desafios dos anos que temos à frente, será preciso substituir o temor pela fé.
Precisamos conseguir vencer o medo dos inimigos que se nos opõem e nos ameaçam. Disse o Senhor: Não temais, pequeno rebanho, fazei o bem, deixai que a terra e o inferno se unam contra vós, pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Então, como eu disse antes, né? Todos nós vamos enfrentar desafios nessa vida. Todos nós. E pode ser que alguns desses desafios até venham com a cabeça raspada, pintado de sangue e bem louco ali para acabar com a gente. Mas Deus, Ele não quer que a gente enfrente esses desafios, né, que nem eu falei anteriormente, olhando para baixo, né, com medo do que vai acontecer. Ele quer que a gente faça o quê? Que a gente olhe para cima e enfrente esses desafios com fé e coragem, né, e buscando a força do Senhor, né? Então aqui, né, eles começam uma batalha que, de acordo com o que fala aqui em 3º Nef, foi a maior batalha que já tinha sido vista desde que Leí chegou de Jerusalém, né? A gente já viu essa mesma coisa ser dita em outras batalhas, lá em Alma, né? Que as batalhas eram muito grandes e tal. Mas de acordo com isso aqui, essa aqui é a maior batalha que já foi vista até agora. E muitas pessoas, milhares de pessoas morreram, né? Mas com muita fé e coragem ali, os nefitas venceram, né? E fizeram que os ladrões fugissem. E sabe Gideane, né? Aquele líder que tinha escrito aquela carta ameaçando até os fios os fios do cabelo de Laconeu, durante essa fuga, né? Ele foi morto, porque ele estava cansado, né? Interessante. Aí os ladrões, né, tiveram um novo líder, chamado Zeminaria, sempre esqueço esse nome. E aí Zeminaria, o que ele falou? Ele falou para os ladrões fazerem um cerco em volta dos nefitas, para tentar vencer. Mas quem será que se deu mal? Os nefitas que tinham provisões para 7 anos ali, ou os ladrões que dependiam de roubar para se sustentar? Aí fica difícil, né, com essa decisão também. Então não demorou muito, né, para que esse novo líder, Zeminaria, ordenasse que os ladrões fugissem. Mas Gidgidoni, cheio dos nomes difíceis, né, esse livro. Então Gidgidoni, que era o capitão-chefe ali dos exércitos dos nefitas, ele sabia o que Gideane que o Zeminaria ia fazer. Então o que ele fez? Durante a noite, ele saiu antes dos ladrões e ele, né, ficou em volta ali dos ladrões durante a noite para que quando amanhecesse, eles tinham tudo sob controle ali, né? Então eles acabaram vencendo os ladrões, né? Mataram muitos deles e fizeram muitos ladrões de prisioneiros. E Zeminaria acabou sendo pego e ele foi morto, né? Então, os nefitas, no final do capítulo 4, eles reconhecem de onde veio essa força. E eles agradecem ao Senhor. Vamos ler lá os versículos 31 e 32 do capítulo 4. E aconteceu que, em uníssono, romperam em cânticos e louvores a Deus pelo muito que havia feito por eles, tendo evitado que caíssem nas mãos de seus inimigos. Sim, eles clamaram, Hosana ao Deus Altíssimo. E eles clamaram, bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Então os nefitas, eles estavam agora num estado muito bom, porque eles tinham acabado com aquelas combinações secretas, né, pelo menos por enquanto, e todos aqueles que tinham lutado contra os ladrões foram convertidos, né? Eles acreditavam nas palavras dos profetas e sabiam da necessidade que eles tinham, né, de ter um Salvador, né, Jesus Cristo. Então, depois de passar por muito sofrimento, né, aonde vocês acham que eles estavam naquele ciclo do orgulho? Aonde que eles estavam? Só aí, muito bem, eles estavam no arrependimento e na prosperidade mais uma vez, né? Você deve ter decorado esse ciclo já, né? No capítulo 5, inclusive, tem alguns versículos maravilhosos que falam sobre a retidão das pessoas em todas as coisas, né? E aí eu penso, né? Maravilha, agora vai, né? Agora vai ficar bem para sempre, né? Isso começou no 22º ano, mas até quando que vai durar, né? Vamos virar ali para o capítulo 6 e vamos ler o versículo 10.
Mas aconteceu que no 29º ano começaram a surgir algumas disputas no meio do povo, e alguns se encheram de orgulho e ostentação, em virtude de suas imensas riquezas, sim, a ponto de provocarem grandes perseguições. Então a retidão e a prosperidade durou mais ou menos 7 anos, e o ciclo começou de novo. Né? Vamos continuar lá no versículo 14. E assim surgiu uma grande desigualdade em toda a terra, de modo que a igreja começou a decair. Sim, tanto que no 30º ano a igreja se dissolveu em toda a terra, salvo entre alguns lamanitas, que se haviam convertido à verdadeira fé, e não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo empenho os mandamentos do Senhor. Então, o orgulho era tanto que em um ano a igreja, que era tão forte, tão próspera, se dissolveu em toda a terra. Né? Imagina os membros da igreja, né, se achando melhores uns que os outros, uns tendo mais privilégios que os outros, os mais ricos perseguindo os mais pobres. Né? E quem trouxe isso aí para a igreja? As próprias pessoas. Né? Vamos ler aqui no versículo 18, né? Porque vai deixar claro aqui, mais uma vez, a importância de um velho amigo nosso. Olha lá o versículo 18. Ora, eles não pecavam por ignorância, porque conheciam a vontade de Deus relativa a eles, pois fora-lhes ensinada. Portanto, voluntariamente se rebelaram contra Deus. Então aqui o bom e velho livre-arbítrio. Eles não estavam agindo por ignorância. Eles já sabiam o que o orgulho fazia com as pessoas. Eles sabiam o que o pecado fazia com a paz e com o progresso do povo. Mas mesmo assim, voluntariamente, que nem ele falou, que nem diz aqui, eles davam as costas para tudo aquilo que eles já sabiam e preferiam seguir os prazeres e ter os privilégios desse mundo. No manual do seminário, eu achei uma citação do presidente Helen que fala um pouco mais sobre isso, sobre o orgulho. E também tem essa citação, está na Lia Rona de janeiro de 2002, e diz assim: o orgulho cria um ruído dentro de nós, que torna a voz suave do espírito difícil de ser ouvida, e logo, imersos em nossa vaidade, não mais damos ouvidos a ela. Rapidamente, chegamos à conclusão que não precisamos mais dela. Às vezes, né, podemos pensar que um pouco de orgulho não faz mal. Né? Afinal de contas, nós sempre somos um pouquinho melhores em alguma coisa do que alguém, não é verdade? É assim que começa. Né? E pouco a pouco, não conseguimos mais sentir o Espírito Santo tão forte. Né? Porque nós pensamos que nós sabemos demais. E daqui a pouquinho a gente acha que não precisa mais do Senhor. Né? Então, aquela velha frase, acautelai-vos do orgulho. Né? Essa desigualdade e orgulho tão grandes fez com que as combinações secretas voltassem a acontecer entre eles. E alguns advogados e juízes corruptos se defendiam secretamente. Nada parecido com hoje em dia, né? Então, esses advogados e juízes, eles conseguem matar o juiz supremo, que era filho de Laconeu, e eles derrubam o governo. Vamos ver lá no capítulo 7, nos versículos 2 e 3, o que o povo fez depois que o governo caiu. E os do povo dividiram-se uns contra os outros, e separaram-se em tribos, cada homem segundo sua família, parentes e amigos, e assim destruíram o governo da terra. E cada tribo nomeou um chefe ou comandante, e assim se converteram em tribos e chefes de tribos. Agora o 6 e o 8. E os regulamentos do governo foram destruídos devido às combinações secretas de amigos e parentes dos que haviam assassinado os profetas. E assim, não haviam transcorrido 6 anos, e a maior parte do povo já se desviara de sua retidão, como o cão que torna a seu vômito,
ou como a porca ao seu chafurdar na lama. Que cena linda, né? Sai fora. As pessoas então, né, decidem o quê? Que não querem mais um governo e se separam em tribos de acordo com a sua família e amigos mais próximos, para não terem que conviver com as outras pessoas. Agora imagina, né, todo o trabalho que o rei Mosias Sênior teve lá atrás para juntar todas aquelas tribos e povos embaixo de um mesmo nome, né, que era o nome de Cristo, embaixo de um mesmo Deus e o mesmo propósito. Tudo aquilo foi por água abaixo, por causa de um grupo de pessoas, né, que achavam que mereciam ser os governantes. E que todas aquelas outras pessoas que não eram tão importantes quanto eles tinham que sujeitar às suas próprias vontades, às vontades deles, né, que se achavam o dono da parada. Bom, e com isso nós nos preparamos então para a semana que vem para falarmos sobre os acontecimentos da morte do Salvador, né? E por falar em preparação, hoje nós falamos aqui sobre a preparação para o quê? Para o nascimento de Cristo e preparações para a guerra, né? Como seria se você estivesse lá? Como seria a sua preparação? E eu acredito pessoalmente que muitos dos princípios que nós aprendemos aqui, eles podem e devem ser usados para a nossa preparação para a segunda vinda do Salvador, né? Que também será um momento de grandes mudanças e grandes calamidades. Será que a gente está nos preparando do jeito que a gente pode, né? Vamos dar uma olhada nessa citação aqui do presidente Dallin H. Oaks, na conferência de abril de 2004. E se esse dia fosse amanhã? Se soubéssemos que iríamos encontrar o Salvador amanhã, devido a uma morte prematura ou por causa de sua vinda inesperada, o que faríamos hoje? Que confissões faríamos? O que deixaríamos de fazer? Que problemas de relacionamento teríamos que solucionar? A quem perdoaríamos? Que testemunhos iríamos prestar? Se faríamos essas coisas nessa ocasião, por que não agora? Por que não buscar a paz enquanto podemos encontrá-la? Se nossas lâmpadas de preparação estão quase vazias, vamos repor o óleo imediatamente. Então nós temos o que precisamos para nos preparar. Não sabemos em quantos anos vamos encontrar o Salvador, né? Se é 5 anos, se é 10 anos. Mas nós sabemos que nós já estamos nos últimos dias, não é verdade? Se você sente que você ainda tem um pouco de falta de sabedoria para essa preparação, peça a Deus e Ele vai te dar. Eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Espero que tenham gostado de mais esse estudo do Vem e Segue-me. Se quiser saber mais, se inscreva no canal ou deixe um comentário. Não se esqueça de assistir ao vídeo semanal para crianças e jovens. Vou deixar o link aqui na descrição. Uma ótima semana para todos.